Vamos agora preparar o nosso ganache para a decoração do bolo. Tá? O ganache eu armazeno dessa forma daqui. É todo embalado no saquinho. Só que ele fica, ó, gente, bem durinho. Aí eu preciso amolecer e deixar no ponto de espatular o bolo. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, no bowl e vou esquentar de pouquinho em pouquinho no micro-ondas, até ele ficar no ponto correto. Lembrando que ganache é desperdício zero, tá? Eu vou aqui tingir a cor que eu quero para esse bolo e se sobrar, eu guardo da mesma forma. No saquinho, coloco a data de fabricação, né, de validade e posso congelar. Eu faço muito isso, eu junto várias cores e muitas vezes misturo as cores para poder fazer aí conteúdos para vocês. Então, é desperdício zero. Sobrou ganache, você guarda. Ó, só para mostrar para vocês, ó, não gruda. Tô tirando aqui, ó, o saquinho. E agora venho aqui, separar uma parte para poder esquentar. Deixa eu até pegar para mostrar aqui, ó, para vocês, ó. Ele fica, gente, assim, durinho, mas ele fica macio, tá? Não é aquele ganache que fica duro, né? Muita gente tem dúvida, Marcela, fica duro na hora de cortar o bolo? Não, ele é uma cobertura firme, mas quando você vai ali cortar com a faca, fica mais macio. Então, eu venho aqui e vou colocar no meu bowl para poder colocar no micro-ondas. Se você cortar em pedaços menores, fica mais fácil de você dissolver bem, sem ficar aquelas partes mais durinhas. Às vezes, né, a gente vai dissolver, coloca um pedaço grande e aí derrete mais de um lado do que do outro. Quando a gente vai misturar, fica uns gruminhos. Se ficar os gruminhos, é tranquilo você dissolver com um mixer ou com a batedeira de mão. Ou, se você quiser ter mais trabalho, na própria mão. Mas aí você demora mais. Eu já deixei aqui o mixer do meu lado, caso eu precise, ele já tá aqui. Então, tenho aqui o nosso ganache cortadinho. E agora eu vou colocar no micro-ondas por 10 segundos, inicialmente. Aí eu tiro todo aquele processo. Aí tira, você mexe, se precisar coloca mais, sempre de pouquinho em pouquinho até chegar no ponto ideal. Esse aqui, ó, que tá aqui, que sobrou, eu volto a embalar e eu deixo ele aqui de lado quando eu for decorar um outro bolo. Embala bem, certo? E guarda. Então, agora a gente vai justamente deixar ele no ponto certinho para espatular. Ó, gente, ele ainda tá bem durinho, mas eu sempre falo que é melhor você colocar de pouquinho em pouquinho, porque quando o ganache ele passa do ponto, que ele amolece demais, o que acontece? Ele fica bem líquido, fica a gordura se separando, né, do líquido, fica com um aspecto talhado, aí você precisa mexer bem para poder ele voltar ao normal e deixar ele descansar um pouquinho. Então, eu prefiro tá aí, ó, sempre de pouquinho em pouquinho. Aqui eu vi que não derreteu, né, não amoleceu muito, eu vou colocar 15 segundos, certo? Como tem uma quantidade grande, vou colocar 15 segundos e a tendência é diminuir o tempo. Botei 15, vou mexer, vou ver como é que tá, coloco 10 até chegar no ponto correto. Ó, gente, aqui foi 15 segundos, ó, começou a amolecer. Eu preciso mexer para espalhar o calor da mesma forma quando a gente derrete chocolate. Agora eu vou colocar mais 10 segundos. Ó, gente, mais 10 segundos. Ó, como ele já tá.
Vou colocar mais 10. Olha só, gente, mais 10 segundos, ó como já tá bem cremoso. Eu percebo que tem umas partes que estão mais durinhas. Não sei se vocês conseguem ver que são os pedacinhos que não derreteram, que não dissolveram. Para eu ganhar tempo, eu posso usar justamente o mixer ou a batedeira de mão para quebrar essas bolinhas. Então, eu venho aqui, ó. Com o mixer. E o próprio mixer vai destruindo essa parte mais durinha. Aqui já foi. Vou botar aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ó como ele já tá, ó, bem lisinho. Eu gosto de deixar ele um pouco mais fluido para espatular, porque quando eu deixo ele um pouco mais fluido, mais cuidado, não, para não perder o ponto. Então, vamos lá, voltando, quando eu deixo ele um pouco mais fluido, eu consigo ter mais tempo para espatular, porque ele fica mole por mais tempo, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 5 segundos, para poder a gente colorir e espatular o nosso bolo. Olha só, gente, como ele tá, ó, mais fluido, porém não perdeu o ponto, não derreteu demais. Agora eu preciso deixar na cor que eu quero. Eu vou usar aqui, ó, o turquesa. Certo? E o turquesa é o quê? Ele é meio azul, meio esverdeado, tá? Então eu vou neutralizar aqui o ganache com o branco, para depois colocar um pouquinho do turquesa e deixar na cor que eu quero. O ganache, ele absorve bem a coloração, bem o corante. Então, cuidado para você não colocar corante demais e ficar escuro demais. Principalmente se você quiser fazer cores mais clarinhas. Coloque um pouquinho, misture e vá colocando aos poucos. Eu sempre faço dessa forma. Aqui, ó, corante branco. Para neutralizar e depois a gente vem com o turquesa. Vou colocar aqui um pouquinho mais de branco. Lembrando que como o ganache também tem o sabor do chocolate, então se você colocar até um pouquinho mais de corante, não vai ficar o sabor amargo, tá? E o corante que eu tô usando, gente, ele não tem lactose, não tem glúten, não amarga, que é esse aqui da vovó dele. Então, preocupação zero, até com cores mais escuras, aquela preocupação, né, de ficar um gosto estranho com ganache, já não fica, e usando um corante que não amarga, melhor ainda. Aqui já dei uma neutralizada. Agora eu vou colocar um pouco do corante turquesa. Ó, coloquei um pouquinho e vamos ver a cor que vai ficar. Pra cor que eu quero, dá pra colocar mais um pouquinho. Mas pode ver, gente, eu coloquei o quê? Um pouquinho só e eu já tenho um azulzinho aqui mais clarinho. Que com essa cor já dá pra você fazer aí aquelas cores candy.
vou colocar só mais um pouco. Mais um pouquinho. E já tá a cor que eu quero. Certo? Eu vou deixar aqui meu ganache já no tom correto aqui de lado e vou preparar o meu bolo para poder receber o ganache. Eu tô aqui no ambiente climatizado. Pode ser que na hora que eu for aplicar o ganache no bolo, ele já esteja um pouquinho mais durinho. Você vai no micro-ondas, esquenta de 5 a 10 segundos, dependendo da quantidade. Ele volta a ficar mais fluido e aí você faz o trabalho de espatulagem. Agora eu preciso colar o bolo no prato para que ele fique bem firme e na hora do transporte e também até na hora que a gente estiver decorando ele não saia do lugar. Eu gosto de colar o meu bolo com glucose, certo? Que ele fica bem colado. A glucose, né, é uma cola comestível, né, minha gente? Então, até para usar, eu gosto de esquentar um pouquinho no micro-ondas para eu conseguir tirar com mais facilidade. Então, eu pego aqui a glucose, vou colocar aqui, ó, no centro do meu tabuleiro. Para poder colar o meu bolo. Então, aqui, ó, o bolo, ele está aqui, ó, prensado. Eu vou tirar aqui a fórmica, né, que está prensado com a fórmica. Essa fórmica a gente reaproveita, tá? Vou colocar aqui de lado. Aqui, ó, temos o nosso bolo prensadinho. Vou colocar. Outra dica é você tirar o bolo da geladeira meia hora antes de você decorar, porque ele vai desgelando. O que acontece? O ganache, quando ele entra em contato com o bolo muito gelado, tem um choque térmico e aí ele endurece. É normal. Então, por isso que a gente precisa preparar o bolo para receber a decoração final. Então, a gente vai fazer uma pré-camada. Essa pré-camada vai endurecer super rápido, mas é uma pré-camada que não precisa ficar lisinho, perfeito. É justamente para poder deixar o bolo mais retinho, se tiver alguma imperfeição. É aquela camada tira farelo, né? Tem uns farelinhos que ficam muitas vezes saindo do bolo. Isso atrapalha na decoração. Então, a gente vai selar o bolo. A gente vai preparar ele para receber a decoração final. Então, agora vamos fazer a pré-camada. Você pode fazer a pré-camada com o ganache branquinho ou da mesma cor da decoração final. Aqui eu vou fazer da mesma cor. É uma camada bem fininha, que eu coloco aqui em cima e vou espalhando em todo o bolo. A ideia aqui é você levar a ganache para onde não tem ganache. Se você fizer o processo inverso, vai começar a esfarelar o bolo. Então, você vai espalhando de onde tem para onde não tem. Essa é a ideia. Falta só aqui a parte de baixo. Ó, por isso que eu gosto dessa espátula justamente, ó, porque a parte mais fininha me ajuda a espalhar aqui a ganache. Muita gente pergunta, né, se é a ganache ou o ganache. Ganache é uma palavra francesa e lá na França é uma palavra feminina.
Já aqui no Brasil, a gente costuma de chamar o ganache, né? Então, acho que não tem, acredito que não tem uma forma correta. Pode ser a ganache ou o ganache. Eu fui dar uma pesquisada para saber se eu estava chamando certo. Certo, gente? Ah, Marcela, mas não tá perfeito, mas não precisa estar perfeito. Aqui eu vou tirar o excesso, vocês vão perceber que já deu uma endurecida, porque o meu bolo ele tá bem geladinho. Ó, aqui ó, ele já deu uma endurecida. Então essa parte aqui, eu não preciso ter a camada perfeita. Eu preciso justamente selar o bolo, proteger para poder receber a camada definitiva. Nossa, Marcela, endureceu muito rápido, justamente por isso que a gente faz a pré-camada. Para poder a gente ter uma camada que a gente consiga trabalhar com mais tranquilidade, né? Uma proteção. Lembrando que eu tô aqui em ambiente climatizado também. Se essa fosse a camada definitiva, e agora, Marcela, endureceu rápido demais, o que é que eu faço? Por isso que existe o soprador térmico. Eu vou usar aqui já para mostrar para vocês. Outra dica bem importante é você ter um paninho Perfex sempre úmido do seu lado, tá? Porque vai ter momento que a gente vai precisar limpar a nossa espátula para poder continuar espatulando. Então, tá aqui um Perfex úmido e um sequinho. Então, vamos lá, soprador térmico para poder dar uma esquentada aqui, amolecer um pouco a ganache. E agora eu venho aqui, ó, com a espátula. Aqui não derreteu, não amoleceu muito. Então, vamos lá novamente. Você percebe que dá uma amolecida quando ele fica mais brilhoso. Como a camada tá bem fininha, talvez vocês não percebam muito aí na câmera. Mas só para mostrar para vocês que é possível, né, você usar aí o soprador, caso a sua ganache endureça. Certo, gente? Essa é a camada inicial, a pré-camada, não é a camada definitiva. Se você fizer uma camada muito fininha no seu bolo, o que vai acontecer? Ele pode rachar, certo? Então, não queira economizar a ganache fazendo a camada muito fininha, porque aí vai ser pior. Aqui, ele já ficou melhorzinho. Agora, eu vou tirar o excesso de cima, certo? Que é justamente quinar, não é a quinagem definitiva, é só para tirar aqui o excesso. Que a gente vai vir aqui, ó, com a espátula angular e jogar para dentro. Deixa eu botar aqui minha ganache. Eu jogo aqui, ó, pra dentro. E vou usando aqui o soprador. Ó, gente, vem aqui com o Perfex úmido.
derreto, tiro aqui, ó, todo o excesso. Venho com o Perfex úmido, dou uma limpada. E aqui eu já tenho a nossa pré-camada. Tem até uma partezinha aqui que ficou um pouquinho sem estar coberto, a gente dá uma ajeitadinha. E agora sim, eu tenho aqui, ó, meu bolo que tá com a pré-camada. Não tá perfeito, mas não precisa ficar perfeito, então não percam tempo com isso. Certo? Agora a gente vai para a camada definitiva. E para a camada definitiva, eu vou usar um saco de confeitar. Eu vou usar, né, o bico e vou cobrir ele do início ao fim, para eu conseguir colocar a mesma quantidade de ganache embaixo e em cima, e depois eu vou fazer o processo da espatulagem. Agora eu vou colocar aqui, ó, ganache no meu saquinho. Trava aqui, ó, o saco. E agora a gente começa e termina sempre no mesmo lugar. A gente vai dar aqui, ó, uma volta, começa e termina no mesmo lugar. Eu vou fazer isso até cobrir todo o bolo. Começo e termino no mesmo lugar. Pode acontecer de você colocar um pouco mais de ganache em uma parte do que em outra, mas quando a gente for espatular, a gente conserta essa falta em um lado, com excesso em outro lado. Mas com o saco de confeitar e o bico, a gente consegue ter um padrão melhor do que na mão livre. Venho aqui, ó, para a última camada. E agora eu preencho a parte de cima. Venho aqui e preencho com ganache. Preenchi. Agora, qual o passo a passo? Deixa eu só limpar aqui, tá, gente? Que a professora é um pouco desastrada, suja um pouquinho. Então, venho aqui e começo na parte de cima, ó, uma espátula reta. Eu vou deixar a parte de cima mais lisinha. Então, eu pressiono um pouquinho para baixo. Já vejo aqui, ó, que tem algumas bolinhas. Eu estouro essas bolinhas. E tô pressionando. Fiz isso. Eu já venho direto com a minha espátula alisadora. Eu coloco aqui, ó, de ladinho. Eu sempre costumo falar que é o ângulo de 45 graus, nunca assim, sempre de lado. E eu sempre procuro deixar a minha espátula reta, certo? Eu nunca posso deixar ela assim ou assim, porque aí o formato do bolo vai ficar ou um funil ou uma saia. O bolo precisa ficar reto. Então, aqui, ó, eu deixo reto. Eu já percebo, tô passando aqui a espátula, que tem parte que vai ficar um buraquinho que a ganache ficou na quantidade menor. Então, a espátula aqui é meu guia. Percebem que tem aqui, ó, uns buraquinhos, então eu venho aqui e vou completar com mais ganache nesses buraquinhos. E a gente faz isso, volta com a espátula até ficar bem perfeito. Eu vou cobrir aqui. E vou passar a minha espátula novamente. Deixa eu dar uma limpadinha nela. Gosto muito do soprador para dar uma limpada.
Venho aqui. E olha só. Falta aqui a parte de baixo, que eu percebo que ainda falta preencher. Deixa eu colocar aqui, tirar aqui esse excesso. Ó, o paninho úmido aqui, ó, me ajuda demais. Pego aqui, ó, a ganache que sobrou e vou completar justamente a parte de baixo. E o processo continua, ó. Venho aqui, ó, de lado. E tá ficando liso. Então, eu passo quantas vezes for necessário até ficar bem certinho o bolo. Tem um buraquinho aqui também. Espátula limpa, venho novamente. E aí você percebe que a ganache tá secando e que começa a derrapar, né? Ele não desliza mais com tanta facilidade. Então, você pode fazer o giro de 360, que você vem aqui, botar a espátula e dar o giro por completo. E aqui eu tenho, né, o bolo ficando bem lisinho. Ó, venho aqui. E vocês percebem, né, que sobe uma partezinha aqui, que a gente vai ainda para a segunda etapa, que é quinar. Vou passar aqui a última vez. E eu tenho aqui, ó, o bolo bem certinho. Certo? Então, a próxima etapa agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar a ganache endurecer pra gente quinar essa parte de cima. Para endurecer mais rápido, você pode colocar 5 minutinhos na geladeira, 5 a 10, ou deixar em temperatura ambiente, que naturalmente ela vai endurecer. Certo? Então, a gente vai deixar endurecer justamente para vir aqui, ó, com a faquinha e retirar todo o excesso. Se você fosse fazer quinas imperfeitas, ele já estaria aqui, ó, prontinho, para você colocar aí, caso deseje outras decorações. Vamos agora quinar o nosso bolo. E outra dica, assim, que eu acho uma dica que vai mudar muito aí a sua vida na hora que você for espatular ganache e também limpar a louça depois, é você ter uma chaleira elétrica, certo, gente? E a água quente, ela facilita muito a nossa vida para limpar o bol, né, que fica aqui, ó, com um restinho de ganache. Só sai por completo se você esquentar no micro-ondas ou se você usar a água quente. E aí, se você for esquentar na panela, funciona, mas demora mais. Gasta mais gás, enfim. A chaleira elétrica é uma tranquilidade. Eu vou colocar aqui a água quente num copinho. Justamente até para facilitar na hora de quinar. Aqui, ó, a faquinha, eu deixo ela aqui. E o que a gente sonha em fazer quando começa a trabalhar com ganache, né, que é isso daqui. Ó, já secou, tá aqui, ó, a ganache durinha. Então, ela não é resistente, na verdade, ela é resistente ao toque, né, diferente de outras coberturas, certo? Então, agora a gente vai com a faquinha, tenho aqui, ó, meu paninho, eu vou aqui, ó, cortar
a parte que tá sobrando. E como eu falei para vocês que com ganache é zero desperdício, essa partezinha daqui que a gente tá tirando, a gente reaproveita. Olha só. Desperdício zero. Venho aqui, ó. E vou ajeitando. Até ficar bem certinho. Aqui, tiro. Deixa eu tirar logo esse excesso daqui. Percebem a facilidade? Eu sempre falo que ganache é vida, te dá tranquilidade no trabalho. Você não precisa ter um ambiente climatizado. A gente vai falar ainda de embalagem, de armazenamento de bolo. Eu digo que aqui é o começo da paixão pelo ganache. Quando eu falar, né, para vocês a forma de armazenamento, as formas que você pode embalar, as decorações que a gente vai fazer, vocês vão se encantar a cada aula. Tirar aqui, tirando todo o excesso com tranquilidade, sem pressa. E aqui eu gosto de dar uma raspadinha também aqui em cima. Venho aqui, ó. Pra deixar ele bem retinho. Então, essa faquinha vocês estão vendo que é fundamental, né? Se não tiver essa faquinha, pode ser estilete também, mas eu prefiro a faquinha. Certo? O que acontece também, aqui eu já deixei ele bem retinho, então as quinas bem certinhas. Deixa eu só passar aqui. O que pode acontecer quando você faz isso é uma parte ficar mais esbranquiçada do que outra, né? Porque a gente tá passando com a ganache já sequinha. E aí, para deixar o bolo todo da mesma cor, a gente pode de leve passar o soprador térmico. Bem de leve. E aí tira todas as marcações que possam ter ficado no bolo. O que acontece? Quando a ganache seca, a gente continua insistindo a passar a espátula. Ou a gente raspa aqui, aí fica uma parte mais esbranquiçada que outra. Mas o soprador térmico resolve tudo. Certo, gente? Então, aqui, ó, já tem o espatulado perfeito para você ver que se você conseguir fazer um espatulado perfeito, você não precisa de muito para ter um bolo legal. Eu vou colocar agora só umas flores artificiais e o bolo já vai estar pronto.
Simples assim. O simples bem feito encanta. Então, esse aqui é o primeiro, com a técnica mais básica. Limpar aqui o pratinho. Você pode limpar o pratinho com um pouquinho de água quente. Certo? Eu vou agora dar uma arrumada aqui na minha bancada pra gente finalizar o nosso primeiro bolinho. Como eu falei pra vocês, ganache é desperdício zero. Tá aqui, ó, a ganache que sobrou. Ah, Marcela, mas sobrou tão pouquinho, mas eu vou guardar. Tá? Então, ó, esquentei no micro-ondas novamente. Voltou a ficar mais molinha. Eu venho aqui. E vou guardar. Porque cada pouquinho que sobra, né? A gente pode juntar e fazer um outro bolo depois. Então, ó. Vou colocar aqui, ó, a fita para fechar bem. E essa fita é até aquela fita crepe que você consegue escrever em cima. Você já pode escrever em cima, aqui, a ganache, o dia que você armazenou, mas tá aqui, ó. Você de repente precisa dessa cor para fazer um detalhezinho em outro bolo, um trabalho de bico, e você já tem aqui aquela cor pronta. Agora que a gente já limpou aí o nosso bowl, tirou o restinho do nosso ganache para poder guardar, iremos finalizar o nosso bolo e eu vou usar para finalizar aqui, ó, as flores artificiais, certo? É uma das opções que você pode usar. Você pode ter flores artificiais já aí no seu estoque e dar uma vida ao bolo. Você também pode usar flores naturais, mas aqui uma das opções que eu quero mostrar para vocês é essa alternativa de flores artificiais, certo? Então, vamos usar essas rosas, que estão bem lindas, para poder deixar o nosso bolo ainda mais lindo. Gente, flores artificiais, a gente não precisa ter muito aquela preocupação de isolar caule por caule, porque a flor artificial não vai contaminar, né, o nosso bolo com nenhum líquido. Certo? É só você limpar bem, usa um álcool 70, limpa bem, e aí você é só encaixar. O bolo sempre tem a parte da frente e a parte de trás, a parte da emenda sempre é voltada para trás. A gente sempre escolhe a parte mais bonita para ficar na frente. E agora é só você encaixar. Eu gosto muito dessa combinação do rosa com esse turquesa. Esse aqui. Pronto, e eu tenho aqui, ó, um bolo só espatulado com ganache, coloquei aqui as flores artificiais e olha que bolo lindo. E o principal, ó, você pega aqui, ó, olha a segurança disso daqui. Então, tá aqui o nosso primeiro bolinho com a técnica de espatulagem perfeita, pronto. Pronto, finalizado.